3 novas franquias de ação chegam ao cinema, com exceção de uma, que vai direto para os streamings. Eu sou Versus e você está no. Primeiro, eu quero falar sobre O Protetor. É uma trilogia já encerrada, encerrou no ano passado. O nome original é The Equalizer, que numa tradução literal seria o equalizador. O que é equalizar? É tornar as coisas justas. O protagonista ele é um justiceiro. E essa é a melhor palavra para definir ele, não um protetor. Ele, ele testemunha alguma injustiça, alguma crueldade, e ele tendo habilidade e recursos para fazer justiça, ele não consegue se conter e ele vai e faz justiça. Na primeira trama, ele conhece a Chloe Grace Moretz, que é uma atriz que eu gosto muito. Uma ótima atriz, já assisti muitos filmes com ela. Ah, sim, o protagonista é o Denzel Washington. E ela é uma escrava da máfia Rússia. E ele, ele, ele entra na jogada, ele entra na mira da máfia russa para libertar ela. E para fazer isso ele vai ter que eliminar todo mundo. Então ela participa ela tá no filme nos primeiros 30 minutos, depois ela some e só volta no final para agradecer, mesmo não sabendo que foi ele, entendeu? Ela não tem certeza, ela só suspeita que seja ele porque ela não sabe do passado dele. Eles formam uma amizade. Isso é mostrado no início do filme, que eles já se conhecem há um tempo. E então foi um desperdício da atriz, porque e mostra que o nome não faz muito sentido, porque se ela ficasse com ele o tempo todo e a máfia mirasse nela e ele tivesse que ficar junto com ela para proteger ela a todo momento, o título O Protetor faria sentido. Nós teríamos o Cavaleiro Branco protegendo a donzela em perigo. Mas não, o alvo se torna ele. Então ela passa o filme no hospital, porque ela foi espancada pela máfia Rússia. Então não acaba tendo aquela ideia de protetor, porque ele só precisa se preocupar consigo mesmo. Ele não tem um civil, uma pessoa comum que ele tem que proteger do tiro, da faca, dos capangas. Não, é só ele. Então o filme recebe troféu de bronze. Ele tem a particularidade de um filme de ação em que esse protagonista ele é completamente estoico, ele não perde a compostura, ele não fica com raiva, ele não fica triste, ele não fica desanimado, não, ele tá ali, ó, pleno. E a ideia de que ele marca o tempo e diz: eu vou derrubar esses 3 caras em 2 minutos. Eu vou pegar a arma desse cara, usar para atirar naquele e o último eu vou encerrar com uma faca. Tem essa ideia. Mas eles nem trabalham muito. A cada filme isso vai se perdendo. Então eles perdem isso. Mas mantém a ideia de um justiceiro, mesmo se chamando protetor. Todo filme eles trazem pelo menos mais um personagem, mais um ator ou atriz de calibre, né? Que você sabe que vai entregar uma ótima atuação. No segundo, eles trazem aquela trama do o passado que veio acertar contas com ele. Então ele acaba degladiando com esses parceiros de equipe. E no final tem realmente mostra o porquê que ele se meteu naquela confusão no terceiro filme, você só vai descobrir no final, em que ele foi buscar a aposentadoria de um conhecido dele. E ele é aquele herói silencioso e invisível. Ele ajuda as pessoas e todas elas nem sabem que foram ajudadas por ele. Uma menininha sabe no início do segundo filme, em que ela foi sequestrada pelo pai, e ele vai lá longe, resgata a menina e traz para a mãe. E só ela sabe que foi ele. Então é realmente aquele. Ele tem as habilidades, ele tem a sabedoria e os recursos para fazer a justiça e ele faz. Então realmente tem essa ideia muito legal. Eu gosto muito. Porque
ele não se coloca em perigo por causa dele. Tipo, no segundo filme, é o único que, depois dessa história de ele resgatar a menina, no início do filme, tem o passado acertando contas com ele. Mas é realmente ele se colocando em perigo numa missão para ajudar um desconhecido. Ele não Então, tá em perigo por causa de algo que ele fez, ou seja, por causa dele, nem por causa da esposa, ou do filho, ou de um colega do trabalho. Geralmente é apenas um desconhecido. Todos os três filmes é troféu de bronze, eles estão no mesmo nível. Tem um roteiro coeso, uma atuação simples, nada de mais nem de menos. Tem umas cenas bem gráficas e que acaba sendo satisfatório você ver os vilões sofrerem. O resgate, no original é extraction, que é extração. É realmente você ir buscar alguém de uma zona de perigo, de uma situação de perigo e trazer para um lugar seguro. Então, o título, tanto em inglês quanto em português, fazem sentido. A missão é resgatar alguém. E isso é muito bom. Isso se perdeu nos últimos anos. Você não, porque não pode ter alguém em situação de fragilidade. Não pode ter alguém que precisa ser resgatado por outra pessoa. Principalmente se for uma mulher. Aí que não pode mesmo. É as regras da ideologia. O primeiro, ele vai resgatar um príncipe do tráfico. Ele vai resgatar o filho de um chefe do crime que foi sequestrado por outro filho, por outro chefe do tráfico. É lá na Índia que a história se passa. Esse poderia se chamar o protetor, porque quem ele for resgatar passa o filme inteiro dele com ele, em que ele tem que proteger. E isso dá um nível de ameaça maior, porque o protagonista ele é treinado em luta, treinado com armas de fogo, tem experiência e táticas. Mas quando você tem que proteger um civil, alguém normal, a dificuldade aumenta. E isso é muito bom. Então realmente tem nesse tem um cavaleiro branco e a donzela em perigo, que a donzela em perigo é um arquétipo. E no caso é esse garoto indiano, adolescente. O protagonista é o Chris Hemsworth, ele que interpreta. E tanto pro primeiro quanto pro segundo, ou seja, para essa franquia eu dou o troféu de prata, porque realmente traz essa ideia de resgatar alguém, proteger alguém. No segundo filme, a dificuldade aumenta. Ele vai lá para uma prisão russa resgatar a esposa e os filhos do próprio chefe dessa máfia Rússia, porque ele é um marido e pai abusivo. Então a irmã da protagonista que contrata o serviço dele pra ele ir lá resgatar essa família. Então ele tem que proteger três pessoas: uma mulher, um adolescente e uma menina, uma criança. Então a dificuldade aumenta. E ao longo do filme ele realmente tá com esses personagens juntos para proteger. Então realmente eleva a história, eleva a dificuldade do protagonista. E da mesma maneira como foi feita no Protetor, você passa a conhecer o personagem mais no segundo filme. Isso é muito bom. Você conhecer o personagem só depois. Primeiro você passa a gostar de quem o personagem é no presente. Depois, quando você traz uma carga pro personagem, ou seja, o passado dele, por exemplo, é apresentado que ele tem uma ex-esposa. Então é interessante. Ele, diferente de muitos protagonistas de ação e do caso do protagonista de O Protetor, o Denzel Washington, ele não perdeu a sua esposa pra morte. Seja essa esposa tendo sido assassinada ou de causas naturais. No caso do Protetor, ele perdeu de causas naturais. Ele era casado e a esposa morre. Nesse caso, eles são divorciados. Ele teve uma esposa e eles se divorciam. Já está confirmado o terceiro filme, já está em produção.
e eu quero assistir quando chegar. Então, eu acredito que será Troféu de Prata também. Espero que seja numa outra ambientação, porque esse aconteceu na Rússia, o primeiro aconteceu na Índia, então são dois cenários diferentes. Engrandece, tem cenas ainda maiores de ação nesse segundo. Tem uma cena num trem, aí puxa um favoritismo meu, eu gosto de trem, então só gosto. E o troféu de ouro acabou sendo um ranking esse vídeo, mas não era a minha intenção, era só te falar de 3 filmes de ação, que é o John Wick. Essa franquia se encerrou em 4 filmes, com a história do John Wick, ele é o protagonista 100%, mas fez tanto sucesso que eles vão expandir, trazer outros personagens, outras histórias. Tá pra sair, eu não tenho certeza, não vai ser esse ano, acho que foi adiado pro ano que vem. Ballerina, que vai ser com a Ana de Armas, que é uma atriz, excelente atriz, linda e carismática. Mas enfim, vamos falar do John Wick. É o Keanu Reeves, que depois de uma série de filmes ruins, ele tava bombando lá nos anos 90, início dos anos 2000. Depois é só filme ruim. Aí agora ele volta com essa franquia John Wick e encerra. E essa realmente, todos os filmes merecem o troféu de prata. Ela começa com um filme bem fechadinho, com a ideia de um homem de habilidades extraordinárias aposentado. Mas aí eles vão lá, roubam o carro dele, matam o cachorro dele, aí ele parte em busca de vingança. E o cachorro, ele é muito importante para ele porque foi o presente que a falecida esposa deu quando ela falece. Então ele foi, e isso traz ele, é por isso que no primeiro filme eles colocam de volta ao jogo. Mas depois eles corrigem e botam John Wick, porque a franquia é John Wick. E ele vai e elimina todo mundo. E eles deixam algumas coisas. Se o filme fizer sucesso, eles vão expandir o universo. Muitas franquias, não só em cinema, mas jogos, livros, quadrinhos, fazem isso. Eles fazem um primeiro fechado, porque se não fizer sucesso, a história tá fechada e não fica faltando coisa. Mas se fizer sucesso, a partir do segundo eles mostram o quão grande é aquele universo. E a franquia John Wick é um desses casos. Então, no segundo é que mostra esse universo do John Wick. Ele é um assassino profissional. E existe uma rede de assassinos com as suas próprias regras, suas próprias hierarquias e instituições. Então, por ele ter voltado no jogo, é apresentado ao jogo. Ele tem uma dívida de sangue com o cara do passado, que força a ele a pagar. E ele paga, e mesmo assim, esse. Olha só como é cretino esse cara que veio cobrar dívida. Ele fala: eu quero que você elimine, acho que a minha irmã, porque eu quero a rede dela, eu quero o domínio dela, uma coisa. Faz tempo que eu assisti. E depois ele diz: eu vou me vingar de você por ter matado a minha irmã. Uma coisa desse tipo. Uma das regras é que existem locais neutros. Esses locais neutros são o Hotel Continental. Tem ao longo do mundo e tem o de Nova York. Então ele executa esse assassino, esse parceiro dele, dentro do Hotel Continental. Então agora ele foi excomungado. Então no terceiro filme ele passa a ser perseguido, colocam a cabeça dele a prêmio. Aí depois pro quarto filme ele tá buscando sair dessa rede. Como eu posso fechar minha dívida, pagar e ser deixado em paz? Então foca nisso a quarta trama. E mesmo eu dizendo por cima o que acontece, não substitui assistir ao filme. Porque o que o filme entrega são cenas de ação excelentes. Cenas de luta e cenas de tiro. E a primeira coisa que eu notei nessa franquia é que é tudo muito claro. Todas as cenas são muito claras. Nada é no escuro e você não enxerga.
Você sabe quantos assassinos estão na cola dele. E você, se você quiser fazer esse exercício, você pode marcar num caderno quantos vagabundos ele executa por filme. Porque é tudo muito claro. E ele dá sempre 2 tiros em todo vagabundo. É tipo como se ele estivesse enfrentando um zumbi. Ele confirma que o vagabundo tá morto. Isso é muito bom. Ou seja, nunca vai ter o retorno de alguém que ele achou que matou. Porque ele dá um segundo tiro e esse segundo tiro sempre é na cabeça para garantir que o cara tá morto. Então, são cenas soberbas. Se você gosta de ação, cenas frenéticas. E cada vez o nível do jogo aumenta. Ele enfrenta adversários mais difíceis e mais adversários em questão de quantidade enfrentando ele. E agora eu vou dar um spoiler do quarto filme. Realmente encerra muito bem. Porque um parceiro dele diz: muitos se aliam a ele por respeito do assassino que ele é, o nível que ele é. Muitos se sentem honrados a enfrentar ele e querer executar ele, porque ele é chamado de Baba Yaga, que é uma bruxa do folclore russo. E um dos parceiros disse: só vai sair dessa se você morrer. Então, no final, ele engana o adversário que tinha assumido o comando lá da alta cúpula e elimina ele. Tem até um final, é um duelo, tipo um duelo de faroeste. Realmente o universo ele se engrandece, mantém a proposta e o protagonista é o mesmo. Ele é o mesmo protagonista em situações diferentes, uma situação cada vez pior do que a outra. Então, o final é aquele final aberto, ele morreu ou não. Então eu acredito, o que eu acredito? Que ele forjou a própria morte. O John Wick estando morto, ninguém vai ir atrás dele, ninguém vai quebrar as regras, inventar regras novas pra ir atrás dele. Então ele consegue sair desse mundo de assassinos igual ele fez antes, quando ele se casou e foi viver com a esposa dele. Então agora ele foge um assassinato. E eu acredito que seja assim, porque não seria completamente insatisfatório se ele tivesse morrido. A trama, a partir do segundo filme, é muitos assassinos profissionais querendo eliminar ele. E se termina a história com esses assassinos conseguindo eliminar ele, seria revoltante. Eu ficaria com um gosto amargo na boca se eu tivesse assistido 4 filmes para ele ter sido derrotado no final. Não, ele é invencível e ele escapa. Ele some.